Meus irmãos, nós estamos numa guerra. Pastor, se eu venho aqui nessa noite falar de guerra, falar de luta, sim, nós estamos numa guerra. Uma guerra que não cessa, um inimigo invisível que não cansa, mas temos Deus que é soberano e poderoso, e sobre Ele não existe ninguém. Nós estamos com uma série de mensagens sobre soberania de Deus e responsabilidade do homem. Nós falamos no domingo sobre soberania, quanto Deus é soberano. Soberania tem a ver com autoridade. Soberania tem a ver com a autoridade daquele que tem, que ninguém pode tirar. Daquele que tem o governo para decidir, para quebrar, para levantar, para fazer ou não. E Deus é tão soberano, irmãos, tanto para gerar aquilo que não existe no mundo físico. Servimos a um Deus que é tão soberano como para abater o soberbo, soberano para colocar reis, tirar reis, colocar presidente, permitir e pela sua permissão fazê-los sair também. Nós estamos debaixo das mãos de Deus que pode todas as coisas. Mas quando falamos de soberania, nós lembramos de poder e autoridade. Lembramos daquele que é poderoso para quebrar cadeias. Nós falamos domingo sobre o mundo espiritual, onde alguns estão simplesmente não dando a devida atenção ao mundo espiritual. Nós falamos um pouco sobre Ezequiel. Nós falamos sobre o povo que andou no deserto, e Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, vai fazer menção desse povo, daqueles que foram batizados debaixo de uma mesma nuvem, no mesmo mar, mas que Deus não se agradou da maioria deles. Porque a verdade é que a maioria deles não eram governados por Deus. Eram governados pelas suas emoções, pelos seus desejos, pelos seus achismos. Então nós vamos ver que tem diferença daqueles que se deixam governar por Deus e pela sua palavra, e daqueles que não se deixam governar. Nós temos a dificuldade. Sabemos que Ele é Senhor. Sabemos que Ele é poderoso. Mas Ele realmente governa a nossa vida. Governa as nossas decisões. Governa a nossa fé. Governa as nossas emoções. Nós vimos no domingo o povo tendo síndrome de gafanhoto. O povo que vai olhar para os Enaquins, os descendentes de gigantes, Números capítulo 13, versículo 33 ali em diante, e vão temer o povo daquela terra, quando a palavra que havia sobre eles, de existir uma palavra no mundo espiritual a favor daquele povo, é que Deus ouviu as aflições, ou melhor, ouviu atentamente. Ele vai falar que Ele ouviu atentamente. Deus está atento às lutas que nós estamos vivendo e sofrendo. Deus está atento, irmãos, às madrugadas que talvez você não tenha dormido. Deus está atento às suas preocupações e às minhas também. Ele está atento às nossas guerras. E vai dizer que desci para livrar, para levá-los a uma terra que emana leite e mel, no lugar do caldeu, jebuseu, ferizeu. Deus vai falar que tinha gente naquela terra, mas quem iria dar? Isso era uma verdade que ainda não havia acontecido. Mas não é porque não aconteceu que uma verdade espiritual ela não existe. Ela existe. Eu estou batendo nessa tecla porque estou sendo impulsionado pelo Espírito Santo para dizer que o mundo espiritual é tão real como esse púlpito. Ele existe, ele se move. Ele está se movendo nesse mesmo momento. O mundo espiritual está se movendo. Tem coisas que acontecem ao nosso redor e nós nem sabemos. Tem livramentos que chegam no final do dia que nós nem sabemos que Deus nos deu. Olha para alguém e fala assim: poderia ter sido bem pior. Fala para ele. Ah, se não for o Senhor. Eu tenho plena convicção que Deus tem livrado pessoas dessa casa durante esse mês inteiro. Mas Deus ele não é só soberano para derramar do seu poder e da sua graça. Ele não é só soberano para fazer cadeias se quebrarem, para portas se abrirem, fazer gigantes caírem. Eu quero falar nessa noite sobre recomeço. Ele é soberano para nos permitir uma nova chance. Ele é soberano. O homem talvez tenha dificuldade com o recomeço. De repente, se entrar aqui agora um ex-estuprador, você está perto de uma menina, você vai tirar sua filha do lugar. O homem tem dificuldade com isso, mas o nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus de recomeço.
Segundo, ele é tão socorro. Pastor, por que ele faz isso? Por que ele pega alguém que já tirou a vida de alguém, que já viu irmãs chorar, muitas irmãs chorarem, e traz para a presença dele? Porque ele é soberano. Ele não tem que pedir permissão a ninguém para fazer o que ele apraz. Por que ele separa alguns? Isso é soberania de Deus. Lembro uma vez do pastor pregando lá de Vila Isabel, e uma mãe chegou para ele e falou assim: você ser crente, qualquer um pode ser, mas você não. Você fez muita mãe chorar, eu te conheço. Ele falou assim: eu fiz muita mãe chorar, mas na presença do Senhor hoje eu faço muita mãe sorrir. Quando eu tiver o filho dela lá na boca de fumo, lá no morro, alguém que não tem mais esperança, alguém que já tem a ordem para matar, e quando Deus me usa, eu vou lá e tiro da mão deles para a honra e glória do Senhor, trago para esse centro e depois você volta para a rua. Eu estou fazendo muitos filhos sorrirem também. A gente não entende, mas Deus, ele é tão soberano que ele faz tudo do jeito que lhe apraz. Quando vamos falar de graça, Paulo vai falar do escândalo da graça. Mas então o que o Senhor está batendo nisso? Que a gente fala muito da soberania de Deus, irmãos, para descer a mão, e ele é poderoso para fazer. Porque da mão do inimigo ninguém te tira. Ou melhor, da mão do inimigo Deus te tira. Mas das mãos de Deus, quem é que vai tirar? Ninguém. Ninguém entra nessa guerra. Quando é Deus que está tratando, quando é Deus que está agindo, ninguém pode entrar nessa questão. Às vezes a gente entra na guerra com pessoas pedem para orar e você não sabe por quê, desculpa o termo, que a pessoa está lascada. Mas até para orar por pessoas e entrar em algumas guerras, você tem que perguntar para Deus se é viável, porque você não sabe por quê. Às vezes a gente acha que tudo é o inimigo, mas tem coisas que é Deus tratando com pessoas. Lamentação de Jeremias é um livro valioso, porque nós vamos ver aqui as consequências do pecado. O que o pecado realmente pode causar? Deus é um Deus de recomeço, mas só existe um recomeço se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, também não tem recomeço. Jeremias é o profeta que ao final de 40 anos, ele vai testemunhar o colapso do reino Davídico. Ele vai ver Israel sendo saqueado. Jeremias vai ver o templo sendo saqueado. O ouro, os monumentos que eram dedicados a Deus sendo levados para a Babilônia. Jeremias vai ficar com a pior parte do povo, irmãos. Sabe qual é a pior parte do povo? É aquela que não quer ouvir. Sabe, o rei da Babilônia vem, deporta o povo de Deus para a Babilônia. É levado Daniel, seus companheiros, depois Ezequias. E Jeremias, ele fica em Jerusalém. Ele tem o chamado de ser profeta das nações. Ele tanto profetiza dentro como profetiza fora. Ele está ali profetizando e falando que o cativeiro seria 70 anos. Eu estou em Jeremias capítulo 49. Meu devocional está sendo em cima do livro de Jeremias. Eu comecei em Gênesis, estou em Jeremias. Vou chegar em Apocalipse, se Deus quiser. Eu não estou com pressa não. Não dá para ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Não tem como. A gente lê, vai, volta. Vai de novo, olha. Deus vai falando com a gente. Eu vendo Jeremias no ministério da palavra. Toda hora ele era ferido. Sabe, ele falava para os reis, para os sacerdotes, para o povo. Ninguém queria ouvir. Porque o povo queria ouvir algo que fosse bom para eles, e não aquilo que Deus iria fazer. Jeremias foi jogado na cisterna para morrer. Já esconderam Jeremias. Jeremias já foi mantido cativo no pátio do palácio, com um soldado tomando conta de Jeremias. Foi ferido. Ele andava com jugo, simbolizando o cativeiro babilônico. O profeta veio e arrancou o jugo de Jeremias, falando que seria 10 anos só, que Deus já havia dado vitória. Depois de Jeremias ir embora, ver a palavra do Senhor, ele voltou e falou que o fim do profeta seria triste, porque falou dele, não de Deus. Sabe, Jeremias foi colocado como um pilar de Deus, para pregar, para falar a verdade. Mas o povo comichou nos ouvidos. Ninguém queria ouvir que seria levado, que seria
Na verdade, quem foi levado é que estava bem. É interessante a ótica de Deus e o mundo espiritual. Quem foi para o cativeiro tinha promessa de crescer, de reproduzir e de um dia voltar. Mas quem fica em Jerusalém nem a servir nem para esterco da terra. Foi o fim para quem ficou. Quem é levado escravo, aparentemente está numa situação complicada. Está indo para outro lugar, está sendo levado escravo para a Babilônia, mas na ótica de Deus, Ele vai falar: bem, seus pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, para que tenhas o fim que desejais, cresçam, constituam família, multipliquem, porque no tempo certo chamarei o meu povo de volta para Sião. Sabe, tem gente olhando o nosso estado, olhando a nossa situação, e alguns falam assim: dessa vez ele não vai escapar, dessa vez a família quebra, dessa vez ela desiste, e aparentemente alguns estão muito bem, aparentemente, mas o fato é que a ótica de Deus não é essa. Quem é levado cativo parece que é o fim para quem é levado. Quem chega lá, penduram no salgueiro seus instrumentos de louvor, suas harpas de adoração. Como eu poderia louvar? Eles querem ouvir um cântico de Sião, mas eles chegam lá em outra terra, estão tristes porque foram tirados, mas Deus estava com ele. Sabe o que eu aprendo na palavra, irmãos? Que independente da situação que você esteja vivendo, talvez você esteja chorando, já querendo pendurar suas harpas, não quer mais adorar, mas se Deus for contigo, tu sobreviverá aquilo que você está passando. Tem coisa na nossa vida que parece um cativeiro, de fato. Cativeiro sem corrente, cativeiro sem prisões, sem barras de ferro. Mas às vezes parece que estamos tão aprisionados em situações difíceis. Mas Deus é soberano, mesmo em tempos difíceis. Sabe, para alguns, principalmente para aqueles que só olham com ótica física, é difícil ver vitória em alguns momentos. Jeremias, 40 anos profetizando para o povo do cativeiro, que depois voltaria, mas o povo queria se acabar, se misturar, que morreu. Se você for ler o livro Lamentações de Jeremias, ele está se lamentando. Está olhando o fim, está olhando o templo sendo saqueado. O profeta do povo, que é levado ao cativeiro babilônico, ele vê a unção saindo do templo. Jeremias vê tudo isso e ele vai se lamentar. Mas ele vai dizer o seguinte: que não somos consumidos por causa das misericórdias. O fato é que, independente daquilo que estamos vivendo, dentro da soberania de Deus, do seu poder, do seu governo, tem misericórdia para a nossa vida. Mas poderia estar bem pior. Que isso, pastor? O senhor não sabe o que eu estou vivendo. Estou vivendo o inferno. Não está nem perto de estar vivendo o inferno. Ainda há misericórdia de Deus na nossa vida. Ele vai dizer que se estamos de pé, em meio ao caos, em meio à destruição, o profeta chorão, vamos chamar ele de profeta, mas quem não chora? Vendo a obra de Deus indo de qualquer maneira, vendo o povo de Deus sendo consumido, vendo o povo de Deus andando doente, quebrado, sem presença. Jeremias está vendo isso tudo, mas ele vai chegar à seguinte conclusão: que a misericórdia do Senhor e a graça, as misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos. E por mais que um dia tenha sido ruim, sempre vai haver um amanhã para nós. Por mais que você não durma uma noite, sempre o sol vai brilhar, vai raiar diante da nossa face. Sabe, Jeremias, mesmo entristecido com tudo aquilo que está acontecendo, ele vai encontrar em Deus e na sua palavra, na sua graça, o favor para poder continuar. Não foi um ministério fácil. Ele vai dizer que as suas misericórdias não têm fim. Ele vai buscar esperança naquele que é soberano, naquele que governa, naquele que pode dar. Sabe, embora ele reconhecesse a soberania de Deus, ele também vai expressar a sua confusão e tristeza de tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Irmão, nós estamos vivendo coisas diferentes hoje não, irmãos. Tem gente preocupada com o povo de Deus, preocupada com as mulheres de Deus, com os homens de Deus. Mas nós temos que nos fiar, nós precisamos permanecer na rocha, que é Cristo, e entender que Deus está nos preparando uma manhã melhor do que o dia de hoje. Sabe, não dá para voltar atrás. Nós vamos entender que o amanhã do Senhor pode sempre raiar diante de nós, irmãos.
O versículo 23 vai dizer: novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fidelíssimo. Pastor, não estou vendo o mover de Deus, não é porque Ele não está agindo, que Ele não está inclinado para a nossa situação. Sabe, uma coisa Ele não agiu, outra coisa Ele não está conosco. Podemos até não estar vendo. Está difícil. Quem é que vem em meio à guerra? Quem é que vem em meio às dificuldades? São Eliseu. Em meio à guerra, cercado, está vendo. E ora para que outros pudessem ver. Sabe, a minha oração é para que nós possamos ver que está longe de ser o fim. Que essa luta que estamos vivendo ou passando não é para a nossa morte, não. É um processo, processo é processo. Deus não vai subtrair as dores do processo, porque o processo nos faz crescer, mas é para a honra e para a glória do nome dele. Então, liderança, homem de Deus, mulher de Deus, fica firme, porque se hoje tem luta, amanhã tem canto de vitória também. Fica firme, para a honra e para a glória do Senhor. Sabe, recomeçar não é simplesmente seguir. Pastor, passei por uma crise, uma dificuldade, mas eu vou seguir. Não. Seguir é seguir sem propósito. Recomeço tem direção. Recomeço nós sabemos por quê. Para quê e para onde vamos. Quero falar de recomeço nessa noite. Quero falar de misericórdia de Deus na nossa vida. Existem pessoas que têm medo de recomeçar. Sofreu o processo, mas não aprendeu nada com ele. O problema não é o processo. É que alguns não aprendem com o processo. Daqui a pouco estão fazendo a mesma coisa. De novo, e ficamos repetindo o processo. Porque não aprendemos com ele e não chegamos no fim, que é o propósito. Então tem gente que tem medo de recomeçar. Já tentou, errou, deu ruim, pecou, caiu, mas servimos um Deus de segunda chance. Nós vimos a situação de Israel. Jeremias lamenta, mas ele vai buscar força, independente da tristeza, independente da confusão. Ele vai entender que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e que Ele é fiel, que a misericórdia dele não tem fim. Mas é necessário aprender com o passado, irmãos. Sabe, o processo é para nós aprendermos com ele. As dificuldades, cada coisa que nós vivemos, que passamos. Tem coisa que nós estamos passando que não tem a ver com aquilo que Deus queria, mas pela vontade permissiva estamos vivendo. Sabe, questões que colocamos a mão onde não deveríamos, tomamos atitudes que não deveríamos tomar, erramos. Pessoas vão errar com a gente, mas é necessário aprender com tudo isso. A igreja do Senhor precisa aprender. Sabe, o sábio, ele olha e ele aprende até com a experiência dos outros. Sabe, agora tem gente que precisa passar para aprender, mas o fato é que até em observar nós estamos aprendendo, se tivermos a mente de Cristo na nossa vida. Quando eu olho para o recomeço de Jacó, olho para o recomeço de Abraão, homem da terra de Ur, foi um recomeço tão potente que Deus vai mudar o nome deles. Jabes, Deus não muda o nome, Deus muda a situação. Mas algumas vezes na Bíblia Deus vai mudar o nome. Jacó para Israel, Abrão para Abraão. Um recomeço tão tremendo que Deus vai mexer no nome deles. Quando olho para Pedro, capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 1, nós vamos ver que ele vai, Jesus entra no barco, vai falar para ir a mar aberto. Eles vão a mar aberto. Jesus vai falar para ele assim, ó, lança a rede. Ele pescou a noite toda, ele era pescador. Quando ele joga a rede, você já conhece a história, eu não vou repetir. Vê uma quantidade de peixe muito grande ali. E Jesus vai falar para ele, ó, doravante, será pescador de homens. Vai lançar uma palavra tremenda sobre a vida de Pedro. Mas vamos ver também Pedro negando a Cristo. Pedro passando por uma situação muito complicada. Sabe, Pedro tinha ousadia, e vou dizer, e até muita instrumentabilidade. Não é à toa que as revelações que Deus estava dando para Pedro chegou até a incomodar, e alguns historiadores vão dizer que a discussão para ver quem era o maior do reino era porque Jesus tinha direcionado algumas coisas direto para Pedro. Primeiramente para Pedro. Ele vai falar da chave do reino,
que é o Evangelho, que estava dando primeiramente para Pedro. Ele é o primeiro a pregar no dia de Pentecostes. Pedro é o primeiro a abrir a boca na descida, no advento do Espírito Santo. Alguns vão dizer que devido a isso, vai haver uma discussão dos discípulos para entender quem é o maior, tentando entender quem era o maior no reino. Mas também quem tem muita instrumentabilidade erra muito. Sabe, quem tem muito também se precipita muito. Porque só erra quem? Só erra quem? Quem faz. Quem não faz nunca vai errar. Pode ver que quem mais tem instrumentabilidade é quem mais quer fazer, é quem mais entra. Então Pedro tinha isso nele. Porque quando ele estava de sola, tomava aperto, voltava, se colocava no lugar dele. Mas o fato é que após negar Jesus, Pedro sai de cena. Jesus morre, ressuscita. E Pedro está na praia lá em João, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 14. A Bíblia vai dizer que estão pescando. Pedro está tão largado que ele está nu. Barco, mar aberto e nu. Você depois lê na tua casa. Sabe, Jesus vai chamar ele ele vai lá, os discípulos vão entender, ele vai botar a túnica e vai nadando. Ele vai nadando até Jesus. Existe uma segunda pesca maravilhosa. Nessa segunda pesca, os peixes têm quantidade. As redes não se rompem, nem quase se rompem. Porque Deus não vai fazer, se Ele quiser fazer da mesma maneira, Ele faz. Mas geralmente Ele faz diferente. Pedro vai ter com ele vai perguntar: Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro, tu me amas, Pedro? Por 3 vezes. Para as 3 negativas de Pedro, Jesus está arrancando a mancha do pecado de ter negado ele. Imagina a mente de Pedro, pensando, ele vai para junto dos irmãos, mas ele larga o ofício que Jesus tinha dado para ele. Sabe, a guerra foi tão grande, a luta foi tão grande, que ele volta a pescar. Jesus nunca falou que ele não voltaria a pescar. Alguns vão dizer que Pedro volta a fazer o que ele estava fazendo. Jesus não falou que ele seria pescador de homens. Está mais um ofício, e agora um ofício para o reino, um ofício espiritual. Porque pescar era profissão, mas ele agora ele abraça algo que é espiritual. Mas Pedro está todo quebrado, porque negou Jesus. Sabe, dentro da soberania de Deus, Ele tem poder para perdoar, Ele tem poder para absolver pecados, Ele tem poder para tirar o peso, Ele tem poder para lançar fora. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque tem gente que nem se perdoa, nem perdoa pessoas e nem consegue se perdoar, nem ele mesmo. Mas Deus tem poder para isso também, dentro da sua soberania. Sabe, essa questão do perdão é complicada, porque às vezes nós falamos que perdoamos, mas estamos virando a cara. Falamos que perdoamos, mas mudamos de calçada. Falamos que perdoamos, mas não agimos da mesma maneira. Essa questão do perdão não é tão simples. Sabe, mas nós não temos que parar, porque alguns vão virar a cara para nós, porque alguns vão mudar de calçada quando você passar. A questão é se você se arrependeu. Deus é poderoso para te perdoar. Ele vai ter com Pedro. E por 3 vezes ele vai perguntar: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro vai falar: eu te amo, chorando da última vez. Apacenta as minhas ovelhas. Houve perdão na vida de Pedro. Eu vejo Moisés em Êxodo 32, versículo 19. Moisés chegando ao arraial, vendo o bezerro, vendo as danças, acendeu o furor de Moisés, arrancou as tábuas das mãos e quebrou a tábua da lei que ele escrevera no monte durante 40 dias. Depois de 40 dias no monte, Moisés entrou no meio da nuvem, ficou o monte. Moisés esteve 40 dias e 40 noites lá escrevendo. Ele quebra a tábua da lei. Deus vai chamar Moisés mais uma vez. Moisés vai ter que subir o monte de novo. Êxodo 34, 4. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras. Nelas escreveu as palavras que estavam nas primeiras tábuas,
que ele quebrou. Mais 40 dias. Mais 40 noites. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Não vai bastar apenas seguir. Tem que haver arrependimento. Deus é soberano para perdoar. Deus é soberano para absolver. Mas deixou na sua palavra que é necessário arrependimento. Moisés tem que subir novamente. Sabe o que é o nosso problema hoje, do nosso povo? Tem remorso, mas não se arrepende. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra, totalmente diferente. Moisés tem que subir novamente. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ao mesmo tempo que a gente não depende de que ninguém entenda isso, mas dependemos, estamos debaixo da autoridade e soberania da palavra. Deus tem poder para perdoar. Até as palavras que você falou ontem à noite, até as palavras: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não adoro mais. Se o Senhor não abrir as portas, eu não prego mais. Se não for dessa maneira, nós somos tolos. Se Deus levasse em conta tudo aquilo que a gente fala, no momento de crise, no momento de desespero: Senhor, como é que eu vou fazer a obra dessa maneira? Como é que eu vou caminhar dessa forma? O que seria de nós? Mas Deus é soberano para perdoar, para quebrar cadeias, para fazer de novo. Mas existe em nós soberania e responsabilidade. Aquele que confessa e deixa. Vamos ter a postura também. Alcança misericórdia. Estamos falando de um Deus de segunda chance, terceira, quarta, quinta. Sabe, tem coisas em nós que já é figurinha repetida. Tem coisas em nós que, se não acontece da nossa forma, a gente não quer mais caminhar. Alguns têm histórico de desistência. Senhor, dessa vez vai ser diferente. Não foi. Dessa vez eu vou fazer diferente. Não fez. Fomos olhar alguns históricos na nossa vida. Tem pessoas que tudo que começaram não conseguiram acabar uma que começaram. Mas Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeço. Sabe, às vezes a gente está lá, está quase decolando, Deus está fazendo, a gente para. A gente deixa para lá. Só que a gente acha que Deus não se preocupa com isso. Mas o fato é que o Espírito Santo se entristece. O fato é que o Senhor, Ele é Deus, mas tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis pela nossa vida. A palavra vai dizer lá em Hebreus, capítulo, se eu não me engano, 38. É capítulo 10, versículo 38. Que o justo viverá pela fé. Mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então encara as dificuldades. Encara os erros. Pede: Senhor, tem misericórdia de mim mais uma vez. Tua misericórdia se renova a cada manhã. Tira o vitimismo. Para de culpar os outros. Vamos assumir a responsabilidade, entendendo que o nosso Deus é poderoso para derramar sobre nossas vidas muito mais do que nós merecemos. Morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, se tem alguém aqui que pensou em desistir pela 10ª, 20ª, 30ª, 40ª vez, Deus é um Deus de recomeço. Mas quando essa crise passar, não segue não. Só seguir não adianta. Tem um recomeço. Senhor, que seja diferente dessa vez. Me ensina os teus preceitos, os teus conceitos. Eu vou te perguntar o que eu devo fazer. Vou te perguntar qual é o meu lugar. O que eu devo fazer para não acontecer novamente? E Deus é tão tremendo e poderoso ao nosso favor. Está ouvindo atentamente nossas lutas, guerras e aflições. Um Deus que desce. Se descer é relativo, tá? Porque se ele descer na terra, a terra parte no meio. E se descer e descer é relativo. Deus desceu nesse lugar, é relativo.
Porque se ele descer, não sobra nem a alma de ninguém. De tão tremendo e soberano que ele é. Nós deveremos temer, duvidar dele e da sua palavra. Deveremos tremer, não tomar a atitude que ele quer para a nossa vida. Deveremos tremer, recuar, porque a alma dele não tem prazer naquele que recua. Ele até te ajuda a prosseguir, chorando, gemendo, tentando de novo, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, porque a sua misericórdia é infinita, se renova a cada manhã, mas ele não tem prazer naquele que recua, não tem prazer naquele que abandona, não tem prazer. Deus tem mais prazer naquele que erra e se arrepende, naquele que volta, tem festa, mas naquele que recua, não há prazer nenhum na alma do Senhor. Então é melhor recomeçar do que pensar em desistir. Respira. Olha para alguém e fala assim, ó, respira. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Peça a Deus para te encher daquilo que você precisa. Mas nem pense em levantar capitão. Nem pense em voltar para o Egito. Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Sabe, a palavra para a igreja, a ordem é para marchar. Não é para recuar, não. Pastor, mas novamente eu estou na mesma. Não é para recuar. Recomece. Suba ao monte mais 40 dias. Escreva novamente na tábua do teu coração que as misericórdias dele se renovam a cada manhã na tua vida. Senhor, sou fraco, Senhor. Sem ti sou cego, sou surdo, Senhor. Mas eu não vou retroceder. Até recomeço, mas não retrocedo. Até recomeço, mas não volto para o Egito. Da onde eu saí, não volto mais. Porque aí não há prazer nele, em nós. Irmão, não tema recomeçar. Não tenha vergonha de recomeçar. Ore ao Senhor. Devo recomeçar, Senhor. Se Deus falar vai, vai. Se Deus falar tenta, tenta. Se Deus falar mais uma vez, outra vez e outra vez, fica firme naquilo que Deus tem. Mas não desista. Recomeço não é vergonha. Desistir, voltar para o Egito, já vai falar que aquele que retrocede, que volta, é como um cachorro que vomita, volta e come o próprio vômito. Não dá para retroceder. A ordem é para marchar. Está vindo conferência de mulheres, a ordem é para marchar. Estamos no propósito, a ordem é para marchar. A ordem é para marchar. Nós não vamos retroceder. Vamos orar, gente. O Senhor estava orando à tarde pelo ministério. Chegou o momento da minha oração. Comecei a orar pelas mulheres da casa, pelas jovens, pelos jovens, pelos homens. Sabe qual é a única palavra que sai da minha boca? Misericórdia. 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 As palavras se foram. Eu só conseguia falar: tente misericórdia de nós. Tente misericórdia de nós. Tente misericórdia de nós. Tente misericórdia de nós. É só isso que eu falava. Fala assim: pastor, está tão ruim assim. Paulo vai dizer que quando estou fraco, sou forte. Não estamos na força do nosso braço, nós dependemos do sobrenatural de Deus, da soberania, do governo. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus governar a tua mente, teus pensamentos. Deixa Deus governar tuas emoções. Deixa Deus governar a tua disposição para adorar o nome dele. Você já começou a ter fome de palavra? Porque a minha aumentou esses dias. Já começou a ter mais vontade de ler a Bíblia? Porque a minha vontade de ler a Bíblia aumentou nesses dias. Sabe, o propósito faz isso. Quando nós jejuamos, nos colocamos diante do Senhor, começamos a orar por um propósito, entramos no propósito. Entra no propósito. Se comprometa mais com Deus. Teremos vários recomeços. Olha para alguém e fala assim: não é a última vez que você errou. Fala para ele. Fala para ele novamente: não é a última vez que te deu vontade de desistir. Vamos ter vários recomeços.
Mas como Jeremias disse, as misericórdias do Senhor se renovarão a cada manhã sobre nossas vidas. Ninguém aqui é super crente não, irmão. Ninguém aqui é sarado de tudo. Na igreja é lugar dos doentes. Quem é sarado não está na igreja, está lá fora. Quem se acha sarado não precisa. Pastor, mas a igreja é lugar de pessoas. A igreja é o lugar do salvo, mas não salva. Quem salva? É a palavra. Mas ela é o lugar onde os salvos se reúnem para ouvir a palavra, para orar ao seu Deus. E é por isso que ela não é banal, Diácono Silvio. É por isso que Cristo em casa é perigoso. A igreja não salva, realmente não. Quem salva é a palavra e o Senhor. Mas a igreja é o lugar dos salvos, fundada por Cristo. E Deus, quando vê que a igreja está complicada, Ele faz reforma. Ao longo da história da humanidade, Deus tem feito reformas na sua igreja. Só que reforma gera bagunça. Mas reforma também é um recomeço. Sabe, deixa Deus fazer uma reforma na tua vida. Está na hora de tirar as mesmas palavras da boca. Estou cansado, vou desistir, só a graça. Reforma é recomeço. Jesus entra no templo e faz uma reforma. Ele quer recomeçar aquilo que estava ruim, que estava errado. Recomeço não é só quando eu caio, não. Recomeço não é só quando tem adultério, não. Recomeço não é só quando tem questão de prostituição, não. Recomeço é mudar, é estar na mesma direção, mas mudar a ótica. É recomeço. Temos um Deus de recomeço. Pastor, dá para recomeçar sem parar? É claro que dá. Sabe quantas vezes Deus não mudou a minha ótica? Eu não parei por isso. Fazendo a obra, Deus pode mudar a tua ótica. Deus pode abrir a tua visão. Deus pode te dar estratégia. Deus pode te curar. Sabe, tem gente que tem que parar para ter um recomeço, irmão. Parar tudo, eu vou parar de fazer, eu vou sentar. Não, irmão, diante do Senhor, nunca tive tempo de sentar. Minha esposa sabe disso. Sabe, foi Deus mudando trajetória, fazendo a obra. Deus mudando, tendo recomeço, mas fazendo a obra. Jesus está aqui dando um recomeço para Pedro, para colocá-lo na obra, mas eu nunca pude parar, não, irmão. Minhas concepções mudaram fazendo a obra, pregando a palavra, orando a Deus. Deus mudou concepções, mudou visão, me botou no prumo, fazendo a vontade dele. Tem recomeço, e às vezes não precisa parar para ter recomeço. Deus só vai direcionar da forma certa. Então recomeço não é só queda, não. Tem gente que precisa de um recomeço de concepção, de mente, de forma de ver as coisas, de viver. Ouvi um jovem falando que ama a graça, não? Gosta da graça, mas ama a lei. Falei, Jesus, ele sabe o que ele está falando. Final de toda a lei, Cristo está nela, porque pela lei não há salvação. Não tem como cumprir. No final de toda a lei tem a palavra que é Cristo. Senão não haveria condições do homem, por si só, comprar o seu ingresso para morar nos céus. Foi comprado. Nós fomos alcançados por essa graça. E é recomeço. E sabe qual é a maior bronca de Satanás? É que para ele não tem recomeço. Ele estava lá. Querubim ungido. Para ele não tem recomeço. E a bronca é essa. Frágeis, fracos, com pouca força, mas há recomeço e salvação de Deus para a nossa vida. E a fúria dele é essa: queremos nos fazer desistir, retroceder, levantar capitão, voltar a fazer o que fazia, porque para ele não tem mais esperança. Aí Deus pega o Claudemir todo lafranhudo, todo quebrado, pega irmão, mal da perna, capenga, levanta e dá recomeço na vida. Sejamos um Deus de recomeço. Se nem Deus nos julga,
Ele vai dizer que eis que tudo se fez novo. Nem você deve se julgar também. Aceita. Graça é um instrumento, é uma escada, e ela te leva. Aceita o que Deus tem na tua vida, e que Deus possa, a cada dia, a cada manhã, independente do teu desespero hoje, que você possa acordar amanhã, e ao chegar na janela, quem tem janela aqui em casa? Quem tem janela em casa? A brisa possa soprar na tua face. Não sei se você já passou por isso, mas eu acordo às vezes de manhã e parece que o Espírito está soprando, falando assim: eu tenho um recomeço para você. Mais um dia que eu te levanto. Mais um dia que eu sou contigo. É mais um dia que eu vou te erguer. Sabe, o desespero e o choro realmente é na noite que as coisas vão se intensificar. Você é tentado na noite. As crises vêm mais fortes aonde? De madrugada. A ansiedade aperta aonde? De madrugada. A depressão aperta aonde? De madrugada. O dedo coça para entrar naquele site é quando? De madrugada. É de madrugada que as guerras se intensificam na nossa vida. Mas tem misericórdia de Deus. Pela manhã tem graça e misericórdia. Não tem fim as misericórdias do Senhor.